Olá, queridos amigos e amigas da Casa Fake. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez para trazer uma interpretação sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E como sempre fazemos nas nossas participações, iniciamos e encerramos as atividades com uma prece. Assim, convido a todos a fechar os olhos, a respirar de forma profunda, buscando tranquilizar os nossos corações e, sobretudo, direcionar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita misericórdia, Jesus, nosso Mestre, exemplo de amor e conselheiro de todas as horas, José, mentor espiritual desta casa, que tanto nos auxilia, permitindo a troca de amor e caridade, amados irmãos Ramatiz, Dr. Bezerra de Menezes e todas as falanges do bem que estão sempre em nosso auxílio. Agradecemos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, por nos permitir esta oportunidade de estudar sobre as Suas leis, sobre as obras de Jesus, nosso maior educador que tantos ensinamentos nos traz. Rogamos, Pai, luz e proteção para a nossa tarefa de hoje. E assim, Pai, agradecidos e felizes por este momento, pedimos humildemente Sua permissão para iniciarmos a apresentação de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre alguns tópicos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Iremos ler e fazer aqui alguns comentários sobre a luz do Espiritismo, especificamente dos itens 12 e 13, que trazem conteúdos sobre os motivos de resignação. Este, portanto, é o nosso tema de hoje, motivos de resignação. E para falar de resignação e também de bem-aventurados, é necessário que façamos antes uma pequena contextualização para que possamos ter a melhor compreensão possível. Então, podemos começar lembrando do Sermão da Montanha, que está no Evangelho de Mateus, capítulos 5 a 7, e que deu origem às bem-aventuranças que Jesus revelou em seu discurso e que se transformou na verdadeira plataforma dos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, iniciava-se naquele momento o verdadeiro sentido da resignação. E quando o assunto é resignação, salvo raras exceções, somos automaticamente levados a pensar em sofrimento. Mas qual seria a razão disso? Por que para muitas pessoas resignar é sinônimo de sofrer? Muito bem, para nós que estudamos a doutrina e que de alguma forma sabemos que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, é muito fácil admitir isso, pois é exatamente aqui o lugar onde todos nós, como espíritos encarnados, vivenciamos a dificuldade e o sofrimento. Sendo a Terra um mundo intermediário, ela possui, como uma das principais características destes mundos, a predominância do mal sobre o bem. Chamar a Terra de mundo intermediário significa também dizer que ela já deixou de ser um mundo inferior ou primitivo, o que também nos leva a afirmar que todas as coisas no universo evoluem, nós, espíritos habitantes da Terra, e ela própria, a Terra, evoluindo como mundo. Portanto, todos os seres que habitam a Terra estão sujeitos a sofrer a influência do mal, já que nesses mundos o mal predomina sobre o bem. O que nos faz entender que neste processo evolutivo ainda erramos mais do que acertamos e, por consequência, vemos com muita frequência o enfrentamento da dor, da vicissitude, do sofrimento.
E são sofrimentos de toda ordem e natureza. É comum vermos muitos irmãos sofrendo pela falta do que comer, de onde morar, do que vestir. Vemos outros irmãos sofrendo por diversas patologias que surgem mesmo antes do nascimento e que os impedem muitas vezes que tenham uma vida saudável e produtiva. Vemos irmãos que nascem, crescem e morrem num ambiente de extrema miséria, com centenas e talvez até milhares de privações. Irmãos que passam a vida fugindo da segregação, da guerra, da opressão, da falta de oportunidades. Mas então, quais seriam as causas destes sofrimentos? Será que sofremos apenas porque estamos no mundo intermediário? Para responder esta questão, vale a pena darmos um passo atrás para relembrarmos alguns conceitos que já foram comentados por nós em temas anteriores. Em primeiro lugar, temos que lembrar que Deus é onipotente, onisciente e onipresente e, acima de tudo, soberanamente justo e bondoso. Que somos espíritos, princípio inteligente, criados por Deus, simples e ignorantes. Que o propósito do Pai Criador é que consigamos atingir a felicidade em sua plenitude. Que assim como tudo no universo, estamos sujeitos às leis divinas, mas sempre irá prevalecer o nosso livre-arbítrio. E por último, que dentre todas as leis divinas, temos a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Olhando rapidamente por este tema, podemos construir, talvez, a nossa linha do tempo, que seria mais ou menos assim. No marco zero, né? Então, lá no início de tudo, Deus nos oferece a vida para sermos felizes e com o nosso livre-arbítrio seremos nós próprios os artífices da nossa caminhada. E a partir daí, tudo se resume no processo evolutivo. Parece muito simples, não é mesmo? Bem, se fizermos uma análise, digamos, puramente teórica ou conceitual, até podemos achar que tudo isso é muito simples. Aliás, podemos até mesmo nos perguntar por que Deus, sendo todo-poderoso, não nos criou prontos, felizes, com todas as virtudes, em vez de simples ignorantes. Obviamente, se Ele assim o fizesse, qual mérito nós teríamos diante do propósito de Deus? O valor da criação está na essência do aprendizado, da evolução como um resultado do nosso próprio esforço. E para aprender é preciso praticar, tentar, errar e acertar. Ok, mas o que exatamente precisamos aprender para sermos felizes? E para responder esta questão, encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, uma resposta. Lá há um registro que revela os 2 mandamentos que devemos aprender e, principalmente, praticar. A história mostra que, em resposta a um fariseu que lhe perguntou qual era o maior mandamento da lei, Jesus disse, abre aspas, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento e o maior deles. E aqui tens o segundo semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem, são apenas 2 mandamentos e, sendo bem sincero, não deveria ser tão difícil assim de aprender e de praticar. No entanto, o grande problema é que ao longo do nosso aprendizado iremos encontrar muitos obstáculos e muitos ofensores dos quais precisaremos nos libertar. E essas barreiras que impedem que o nosso aprendizado seja tranquilo e rápido
se revelam em nós mesmos, pois fazem parte da nossa jornada evolutiva, lembrando que nascemos simples e ignorantes. E isso certamente leva tempo, pois são as nossas imperfeições morais que retardam o curso da evolução, como, por exemplo, a inveja, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, dentre tantas outras. Dessa forma, com base nestes importantes conceitos, fica mais fácil entendermos que a causa dos sofrimentos tem sua origem nas próprias escolhas nossas, durante todo o processo evolutivo. Portanto, tudo pelo qual passamos hoje ou é resultado de algum desrespeito a uma das leis divinas ou por nossa mera ignorância. E estas faltas ou escolhas erradas podem ser reflexos de ações realizadas tanto em encarnações passadas como também na própria encarnação em que estamos. Ok, então eu já sei que o sofrimento é uma consequência dos meus erros, seja pelo desconhecimento, que é quando ignoramos as leis, seja pelo desentendimento, que ocorre quando a informação recebida por nós não foi corretamente compreendida. E então, quais são as opções que nós temos para seguir em frente e viver melhor? Há certamente duas opções. A primeira, que é desistir de buscar o conhecimento e a verdade e se revoltar contra tudo e contra todos, o que seria completamente contrário ao bom senso. E a outra, segunda opção, que é ir atrás das explicações que possam esclarecer porque temos que enfrentar o sofrimento e, principalmente, o que devemos fazer para amenizar a dor. E é aqui que entra o propósito da resignação. Bom, mas o que vem a ser resignação? De acordo com o dicionário Aurélio, que podemos ver na internet facilmente, resignação é a submissão à vontade de alguém ou ao destino, ou ainda a ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos que a vida nos impõe. Estes conceitos são um tanto genéricos e não raras vezes distorcem a compreensão do sentido que o Espiritismo ajuda a revelar. No primeiro, cujo significado estabelece a submissão à vontade de alguém ou ao destino, isso pode nos dar uma ideia de conformismo ou de acomodação, indo, portanto, na contramão ao que Deus espera de nós. Seria mais ou menos como a famosa Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. Que expressa muito mais a questão do comodismo, de não querer mudar, de não querer sair da zona de conforto. Claro que todos nós somos ou devemos ser, sim, submissos a Deus, mas no sentido da obediência e, sobretudo, da dependência. E se avaliarmos agora o segundo conceito, que é a ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos que a vida nos impõe, teremos nesse ponto a oportunidade de uma grande e importante reflexão. Nesse contexto, podemos comparar a resignação com a aceitação acompanhada da ação. Num dos inúmeros vídeos disponíveis na internet, Divaldo Franco afirma que a proposta da vida é a ação, a atividade, o trabalho. E não é à toa que, do alto de sua sabedoria, Divaldo Franco consegue ressignificar o conceito de resignação, dizendo assim: resignação é a aceitação dinâmica. Muito bonito. Considerando dinâmica como uma atividade proativa de criação, de movimento.
Nesse sentido, a resignação permite a qualquer um de nós não ficar, digamos, imobilizado diante de uma dificuldade, de modo que os seus efeitos possam ser reduzidos na medida em que agimos, que assumimos uma atitude proativa, completamente diferente da acomodação que nos levaria, talvez, a cruzar os braços e a esperar para ver o que acontece. A acomodação é mais ou menos semelhante a um ditado popular que diz: aceita que dói menos. O simples fato de aceitar a dificuldade não significa que nós conseguiremos passar por ela sem sofrer ou sofrer em menor intensidade. Como Divaldo Franco deixou claro, é a nossa decisão de agir que vai possibilitar amenizar as consequências ou até mesmo eliminar a sua origem, a causa raiz daquela adversidade. E se conseguirmos eliminar, ótimo, porque estaremos dessa forma aprendendo e provavelmente não teremos que passar novamente por aquilo. Podemos fazer aqui uma analogia com um jogador de basquete que em várias partidas ele erra mais do que acerta os seus arremessos. Ele aceita, entende e percebe que precisa melhorar. Se empenha para isso, se esforça mais nos treinos, se dedica muito mais do que antes e com isso o resultado de sua performance será muito melhor. Portanto, é a simples aceitação e muita ação. Enfrentar as dores que se apresentam em nossas vidas com resignação, além de aliviar a intensidade da dor pela compreensão, nos coloca numa posição elevada diante de Deus. Vamos entender isso relendo o título do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, ele destaca que devemos ser felizes por sofrer agora. Não apenas porque é aqui na Terra o local onde expurgamos os nossos erros, eliminamos as nossas falhas, mas, sobretudo, porque estamos demonstrando a Deus o nosso desejo, a nossa vontade de nos corrigirmos e de nos livrarmos das imperfeições. E aqui, de novo, resignação, aceitação mais ação. É muito raro a gente conseguir enxergar resignação sem que tenham essas duas palavras, aceitação e ação. E a bondade e a justiça divina são tão grandes que o Evangelho também nos esclarece que quando nos resignamos e enfrentamos as dificuldades sem reclamação e sem revolta, o peso ou o valor da nossa dívida é reduzido de forma exponencial. Vamos aqui, eu vou ler aqui o trecho do Evangelho que retrata bem isso. O homem que sofre e se assemelha a um devedor de grande soma, a quem o credor diz, se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do que me deve, quitarei o restante e ficarás livre. Se não o fizer, te atormentarei até que pague a última parcela. Ou seja, é como se nós tivéssemos contraído uma dívida de 100 mil, e aí qualquer que seja a moeda. E num determinado momento, a pessoa a quem nós devemos nos chama para conversar e diz assim, olha, você me deve 100 mil, mas eu quero acertar essa dívida com você. Se você me pagar a 100ª parte, ou seja, 1.000, eu quito toda a dívida e você não me deve mais nada. Agora, se você não me pagar o que eu estou propondo, vou cobrar você insistentemente e você vai ter que me pagar os 100 mil até o último centavo. Quem de nós não ficaria extremamente feliz tendo a oportunidade de pagar muito menos do que consta lá no total da nossa dívida? Claro que
Eu usei estes números aqui apenas como uma figura de linguagem para a gente poder entender um pouco melhor. Mas essa passagem do Evangelho, ela nos traz 2 pontos muito interessantes. Primeiro, quando nós reconhecemos que a dívida é resultado do que fizemos, nos arrependemos, aceitamos com resignação e nos movimentamos para pagar, o credor, que nesse caso é a figura de Deus dentro do Evangelho, oferece o perdão de grande parte desta dívida. E o segundo ponto, demonstra que, independentemente do tamanho da dívida, se nós relutarmos em reconhecer que a nossa responsabilidade quitá-la, e pior ainda, ficar reclamando e se revoltando contra o credor, não teremos qualquer forma de redução e deveremos pagá-la até o último centavo. Ora, se a gente já considera pagar uma 100ª parte da dívida um sofrimento gigantesco, imaginem se tivermos que pagar a dívida toda, né, completa. Como eu disse anteriormente, a resignação deve estar sempre acompanhada da ação. Quando não há ação, há ociosidade. E o Evangelho faz uma outra comparação, nos trazendo uma seguinte reflexão. A vida encarnada nos serve para resgatar e pagar as nossas dívidas, e para que isso aconteça, precisamos trabalhar, precisamos agir. E esse trabalho tem que estar diretamente ligado às coisas espirituais, como, por exemplo, a prática do bem, o estudo do Evangelho, das leis divinas, a busca pelo conhecimento e pelos ensinamentos e os exemplos também de Jesus, né? Buscar a nossa melhora espiritual. Se ao contrário disso tudo, levarmos a vida encarnada apenas pelos prazeres do mundo material, na busca pelo acúmulo de bens, entregando-nos aos vícios, à prática de comportamentos inadequados que oferecem simplesmente uma felicidade ilusória, estaremos nos distanciando do propósito de Deus. Em outras palavras, levaremos uma vida inútil, deixando de lado a oportunidade de crescimento e, com toda certeza, gerando novas dívidas. E ao final desta encarnação, quando retornarmos ao mundo dos espíritos, aquele que trabalhou com o objetivo de cumprir as suas metas espirituais, receberá aquilo que lhe é devido, como se estivesse recebendo o seu salário no dia do pagamento. E quanto ao outro, apenas ouvirá que tudo o que lhe é devido já foi recebido enquanto estava encarnado na terra, aproveitando de todas as formas os prazeres da carne, mais ainda com a seguinte advertência: talvez ele ouça que você não entendeu o propósito, volta e recomeça mais uma vez a sua tarefa. Muito bem. Então, entendendo que a resignação é capaz de aliviar o peso das nossas falhas pela aceitação, e com as ações nós conseguimos aprender e evitar novas faltas, podemos dizer que ela reduz ou irá reduzir o nosso sofrimento. Perfeito, está correto. E olhando por esse ângulo, é possível afirmar então que há utilidade no sofrimento? Certamente. Eu até arrisco a dizer que nesse contexto as dificuldades ou os sofrimentos que surgem durante a nossa caminhada são sim oportunidades de correção. São ocasiões favoráveis de aprendizado, ou ainda o caminho da maturidade espiritual. E para trazer uma relação disso com a nossa vida, vou comentar rapidamente sobre uma das mensagens de Jesus, que é a parábola do tesouro e da pérola. Essa mensagem traz uma reflexão sobre a preocupação, o cuidado e o esforço que nós precisamos ter se quisermos efetivamente
alcançar o reino dos céus. E isso inclui enfrentar com aceitação e ação as vicissitudes. Na interpretação desta parábola, destacamos o quanto de sofrimento e esforço está envolvido na formação de uma pérola. A pérola é o resultado de uma reação natural da ostra quando percebe que algo invadiu o seu interior. Seja um grão de areia, um pequeno parasita, um pedacinho de coral, qualquer coisa que foi para dentro da concha. Uma vez que aquele invasor está lá dentro, a ostra se defende eliminando sobre ele uma substância composta com alguns materiais orgânicos que vão se cristalizando em torno daquele corpo estranho. Só que esse processo é muito doloroso para a ostra, porque cria uma irritação interna ferindo o seu organismo. E isso pode durar até 3 anos, segundo os estudiosos. Ela não tem escolha. Ela aceita e isola o perigo, criando uma pequena esfera cristalizada, que dependendo da sua uniformidade pode se tornar uma pérola de elevado valor. Isso é um resultado fantástico. Podemos trazer vários outros exemplos de materiais encontrados na natureza, como, por exemplo, o minério de ferro, que submetido a alguns processos que incluem altas temperaturas, se transforma em aço. Na fauna, quando observamos a metamorfose de diversas espécies, como a lagarta, que pode levar até 1 ano para se transformar em borboleta. Todas as transformações exigem etapas e processos que podem ser dolorosos, mas o resultado final será sempre muito melhor. E por que não trazer um exemplo mais próximo do nosso dia a dia? Quantas pessoas chegaram até aqui na nossa casa fake, trazendo muitas dores e sofrimentos, dos quais não tinham a mínima noção das razões, do porquê estavam passando por aquilo. E após participarem dos tratamentos, se dedicando também à leitura, ao estudo do Evangelho, muito esforço para acompanhar todo o tratamento, foram absorvendo um pouco do conhecimento que lhes trouxe a compreensão. Certamente hoje são pessoas melhores que antes. E os médiuns da casa? A grande maioria, se não todos, veio aqui para tentar entender as razões de tantos problemas e acabaram ficando. E ninguém aqui é melhor do que outras pessoas. O lema é buscar ser melhor do que fui ontem e não ser melhor do que ninguém. E para isso temos que estabelecer sim as nossas metas que irão nos ajudar a alcançar a maturidade espiritual. Não basta apenas seguir com resignação, aceitando a dificuldade e agindo de forma a eliminar a causa, sem também atentar que é necessário conhecimento. Se continuarmos distantes de compreender as leis divinas, o ciclo de errar, aceitar, a compensar com resignação e então aprender será longo e demorado. É a mesma coisa que a gente pagar um boleto de uma dívida de hoje, aliás, de ontem, pagando hoje uma dívida de ontem, mas assumir várias outras dívidas hoje, amanhã e depois, por ignorância ou por falta de entendimento. Esses novos boletos, dessas novas dívidas, vão chegar e nós vamos ter que pagar. E quais serão, então, as preocupações que precisamos ter em nosso radar, piscando ali para a gente todo dia? Entender qual é o nosso papel nessa equação pode se traduzir em uma frase muito curta citada no Evangelho de Mateus: orai e vigiai. O orai. Vamos cultivar o hábito da oração, da prece. Todas as vezes que elevamos o nosso pensamento ao alto para rogar ou apenas agradecer, estamos nos conectando com a energia suprema, criando uma sintonia positiva com os espíritos de luz que são, sim, responsáveis pela execução da vontade de Deus.
quando arrependidos pelo erro, nossa oração se transforma num pedido de força, de coragem, de resignação, recursos que vão nos ajudar a enfrentar e a vencer as dificuldades. E o vigiai estabelece em nós o compromisso de nos mantermos atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e às nossas ações. Não se trata de ficar vigiando alguma coisa ou alguém. É sobre nós mesmos que Jesus deixou claro. E o ato de vigiar a nós mesmos nos dará a possibilidade de identificar algumas de nossas imperfeições que ao longo do dia são realizadas de forma rotineira, exatamente porque nós não estamos atentos. Bem, meus caros irmãos, estamos chegando ao fim dos nossos comentários. Vamos então pedir a Deus que nos dê força e coragem para que façamos a nossa transformação, a nossa reforma íntima. Que além de cultivar o hábito da oração, possamos também destinar e priorizar tempo no estudo do Evangelho, na leitura de livros edificantes. Que os ensinamentos de Jesus ampliem o nosso entendimento, permitindo que possamos colocar a prática do perdão no nosso dia a dia. Que façamos ainda a caridade, amando a Jesus na pessoa do próximo, pois quando ajudamos o próximo a superar as suas dificuldades, as nossas se tornam irrelevantes. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como disse na abertura, sempre iniciamos e encerramos as nossas atividades com uma prece. Portanto, vamos fechar novamente os nossos olhos, vamos mentalizar os bálsamos de luz e de amor que os Espíritos amigos estarão jorrando sobre nós enquanto oramos, pedindo que estes bálsamos sejam também jorrados sobre toda a humanidade que tanto necessita. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Mestre Jesus, nosso irmão maior, governador do nosso planeta, queridos Espíritos superiores e amadas falanges que estão sempre em nosso auxílio. Todos nós, louvando a Ti, Pai Criador, agradecemos pela vida, pela harmonia, por toda a energia positiva que recebemos, mas sobretudo por nossa saúde física, mental e espiritual. Rogamos, Pai, que todas essas bênçãos se multipliquem e sejam levadas até os nossos irmãos que estão enfrentando as consequências dos seus problemas, das suas vicissitudes. E assim, Pai, humildes e felizes, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos o encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Caros irmãos, chegamos então ao fim desta apresentação. Espero que tenhamos conseguido passar a nossa visão sobre o que entendemos sobre resignação. Agradecemos a todos pelo carinho, pela paciência e esperamos vocês no nosso próximo encontro. Fiquem todos com a paz de Jesus em seus corações. Graças a Deus, viva Jesus e até breve.